Quem cuida de todo mundo também precisa de cuidado. Seja bem-vindo ao Minuto Reflexão. Esse é o seu momento, o seu espaço. Um tempo para respirar um pouco, para ouvir algo que te fortaleça de verdade, sem cobrança, sem pressão, sem culpa. Se você gosta de conteúdos assim, que falam com o coração e não com a cobrança, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque isso nos ajuda demais a continuar espalhando mensagens de fé, calma e clareza para mais pessoas. E hoje eu quero falar com você que está cansado. Mas não é só cansaço físico. É aquele esgotamento emocional de quem segura tudo, de quem resolve tudo, de quem tenta ser a base da casa, da família, dos amigos, do trabalho. E quando olha em volta, não vê ninguém para perguntar se você está bem. Tem gente que se acostumou tanto a ser o apoio dos outros que esqueceu de ser apoio para si mesmo. E não é porque você é forte que não sente. Não é porque você aguenta que você tem que aguentar sempre calado. Tem dias que tudo parece pesar demais e você finge que está tudo certo porque já virou rotina se anular. Mas a verdade é que tem momentos em que o mundo parece pesar só sobre os seus ombros. Como se todo mundo se encostasse em você, mas você não tivesse onde se encostar. E aí vem aquele pensamento: será que eu sou fraco por me sentir assim? Não, isso não é fraqueza. É humano, é normal. E é um sinal de que você precisa parar um pouco e se ouvir também. A gente vive dando conselho para os outros, tentando salvar todo mundo. Mas e quando a gente precisa de cuidado? Quem cuida de você? Quem te ouve de verdade? Quem percebe quando você está desabando por dentro, mesmo com aquele sorriso no rosto? A gente vai falar sobre isso agora. Esses dias eu vi um vídeo na internet que me chamou a atenção. Era a história de uma confeiteira que, como de costume, fazia doces por encomenda. A família dela resolveu organizar uma festa surpresa, mas ao invés de prepararem tudo sozinhos, para que ela pudesse simplesmente aproveitar, eles criaram uma situação. Disseram que uma pessoa próxima da família teve sua encomenda de última hora cancelada. Pediram que ela ajudasse, dizendo que a ocasião era importante. Pelo que eu entendi, poderia ser um aniversário ou até mesmo um casamento. Ela acreditou e passou a madrugada inteira enrolando docinhos. Fez tudo com dedicação, como sempre fazia. O que ela não sabia era que os doces eram, na verdade, para a própria festa surpresa dela. No dia seguinte, ao chegar na comemoração, descobriram tudo. A surpresa estava feita, mas apesar das boas intenções, ela não ficou feliz. Durante o vídeo, ela mencionou que sempre teve a sensação de que, se não fizesse algo por si mesma, ninguém faria. E naquele momento, isso parecia ter se confirmado. Ela passou horas trabalhando para uma festa que era supostamente em sua homenagem. E além disso, não recebeu nenhum valor pelo trabalho. Essa história me fez pensar sobre como, em muitas famílias, existe uma pessoa que costuma carregar mais peso que as outras. Aquela pessoa que resolve tudo, sabe? Que está sempre pronta, que faz pelo outro, mas que quando precisa de um gesto, de um cuidado, de um olhar, acaba esquecida. Ou pior, acionada para fazer algo até nos momentos em que o mínimo seria deixá-la descansar. Às vezes, mesmo quando há carinho, há também descuido. E o que era para ser um momento de celebração se transforma em mais uma experiência de sobrecarga. Porque quando alguém já vive no limite, até o que vem com a intenção boa pode se tornar difícil de receber. Eu não sei como essa história terminou, mas eu sei que ela representa o que muita gente sente e nunca diz.
o cansaço de quem sempre ajuda, a ausência de reciprocidade e aquela sensação silenciosa de que, se você não estiver forte, ninguém segura no seu lugar. Tem pessoas que vivem como se fossem as protagonistas da vida dos outros, mas se sentem como coadjuvantes da própria vida. Estão nos momentos bons de todo mundo, nas vitórias, nas festas, nos cafés depois de um dia difícil, estão nos enterros, nos nascimentos, no hospital, elas estão em tudo. São aquelas pessoas que ouvem desabafos, que mandam mensagem no dia certo, que lembram do nome da avó de alguém, mesmo sem nunca ter conhecido. Elas se fazem presentes mesmo quando a vida delas está desmoronando. São amigas, mães, irmãos, líderes, vizinhos, colegas. Não importa o papel que assumem, sempre estão segurando alguma ponta do mundo dos outros. Mas por dentro, muitas dessas pessoas não se sentem especiais, porque nunca aprenderam a olhar para si com o mesmo carinho que oferecem para os outros. Nunca foram ensinadas a ocupar um lugar central, a receber o mesmo amor que distribuem, a pedir ajuda sem se sentirem culpadas. Existem pessoas que estão presentes em praticamente todos os momentos importantes da vida dos outros. Estão lá quando alguém precisa desabafar, quando alguém adoece, quando a família passa por um luto, quando um amigo comemora uma conquista. Elas aparecem em todos os lugares, sempre com alguma forma de ajudar, de contribuir, de estar ali. São as pessoas que seguram as pontas que ninguém mais quer segurar, que se colocam como apoio mesmo quando não estão bem, que oferecem colo mesmo quando tudo dentro delas está desmoronando. E ainda assim, muitas vezes, são vistas com desconfiança ou julgamento. Há quem diga que essas pessoas querem ser o centro das atenções, que gostam de aparecer, que precisam estar em tudo. Mas a verdade é que elas, na maioria das vezes, não se enxergam como protagonistas de nada. Pelo contrário, elas se sentem coadjuvantes. Mesmo estando em tantos lugares, se sentem deslocadas. Mesmo sendo essenciais, se sentem invisíveis. É como se o pertencimento sempre escapasse, mesmo quando estão rodeadas de gente. Elas fazem porque sentem que precisam fazer, porque aprenderam que, se não forem elas, ninguém vai ser. Fazem para manter a harmonia, para preencher o silêncio, para impedir que algo desmorone. Mas tudo isso vem de um lugar de carência, não de vaidade. É uma tentativa de continuar conectada, de ainda fazer parte, mesmo que não saiba mais exatamente do que. Elas não querem protagonismo. Elas querem existir com alguma dignidade emocional. Querem ter espaço para descansar, para serem cuidadas, para não precisarem provar seu valor toda vez que respiram. E o mais doloroso é que elas mesmas muitas vezes não reconhecem o próprio valor, porque se acostumam a medi-lo com base na utilidade, no serviço, no quanto conseguem fazer pelos outros. E quando não conseguem, ou quando não são chamadas, se sentem esquecidas, inúteis, desnecessárias. Mas é justamente aí que mora o erro. Achar que o valor está na função e não na essência. Ninguém foi criado para viver só como um instrumento. Quem cuida também precisa ser olhado com cuidado. Quem resolve também tem o direito de ser amparado. E se isso ainda não acontece à sua volta, isso não quer dizer que você não mereça. Quer dizer apenas que as pessoas se acostumaram a se apoiar em você. E talvez agora seja a hora de você se apoiar também. Tem uma passagem nos evangelhos que sempre me faz pensar. É quando Jesus encontra um jovem rico. Alguém que aos olhos do mundo tinha tudo. Posição, dinheiro, respeito, conhecimento da lei. Alguém que, de fora,
parecia ter vencido a vida. Mas Jesus olha além. Ele vê aquilo que ninguém viu. Vê que por dentro havia um vazio, uma carência disfarçada de autossuficiência, um desejo profundo de encontrar algo que o dinheiro e o status não conseguiam oferecer. Sentido, paz, eternidade. E Jesus toca justamente nesse ponto. Não porque queria humilhá-lo, mas porque queria curá-lo. Queria libertar ele da prisão invisível que o mantinha aprisionado no próprio ego, no controle, no medo de perder. Isso mostra que, mesmo quando alguém parece inteiro por fora, pode estar carregando algo não resolvido por dentro. E só o olhar de Jesus é capaz de enxergar essa camada. Talvez hoje você esteja assim, tentando fazer tudo o que é certo, tentando ser forte sempre, mas ainda com algo dentro de você que precisa de cura. Não ignore isso. Deus não quer só que você funcione, Ele quer que você seja restaurado por completo. Quando você se apoia em Jesus, você não está apenas depositando suas dores em alguém que vai ouvir em silêncio. Você está se entregando a alguém que sustenta o universo inteiro, mas que também sabe como segurar uma alma cansada com delicadeza. Jesus não cuida da gente como quem faz um favor. Ele cuida como quem vê valor, onde o mundo já desistiu. Ele não te ouve pela metade, nem responde suas orações com indiferença. Ele conhece as partes da sua história que nem você teve coragem de contar. Ele entende até aquilo que você sente, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. E quando você se apoia nele, não é fuga, não é fraqueza, não é sinal de que você não dá conta. É sinal de que você entendeu que ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. É ali, no silêncio da sua oração mais honesta, que Jesus começa a organizar o que estava bagunçado dentro de você. Ele não ignora sua sobrecarga emocional. Ele sabe que às vezes você só queria que alguém percebesse o quanto tem tentado. E ele te vê. Apoiar-se em Jesus é o contrário de se esconder. É se mostrar inteiro. É parar de bancar a fortaleza que você sabe que não é. É admitir que existe um limite e descobrir que quando você chega nele, Jesus continua. Ele vai onde você não consegue ir mais. Ele cuida de você nos bastidores, enquanto todo mundo só enxerga a sua performance. Ele repara o que o mundo só explora. Ele restaura o que você mesmo achava que já tinha perdido. Pode ser que o que esteja faltando para você sentir o cuidado de Deus não seja uma mudança ao redor, mas um arrependimento sincero, um momento real, só seu e de Jesus, em que você escolhe parar, confessar, pedir perdão e abrir espaço para algo novo começar. Porque quando você se ajoelha, lê a palavra com o coração aberto, busca por direção, o cuidado dele começa a aparecer. Talvez não do jeito que você imaginava, mas num silêncio que alivia, numa clareza que acalma. Não deixe esse momento passar como se fosse só emoção. Continue nele, viva nele, persevere. Deus está aí. Eu sei que esse canal é mais voltado para a saúde mental, para comportamento, para rotina, para esse monte de coisa que a gente vive tentando equilibrar no dia a dia. Mas me ouça aqui. Sinceramente, eu não acredito numa saúde mental estável se a gente não estiver alinhado com os propósitos de Deus. Não dá. A conta não fecha. Porque por mais que você tente meditar, organizar a rotina, cuidar da alimentação, dormir melhor, tudo isso vai continuar frágil se o seu espírito estiver bagunçado. Se você estiver distante daquele que conhece cada parte do seu coração, você pode até funcionar, mas vai viver com um peso que não tem nome. Quem cuida de todo mundo também precisa de cuidado. Ponto.
Só que muita gente continua insistindo na ideia de que vai tirar forças do nada, como se fosse uma fonte infinita de paciência, de sabedoria, de energia emocional. Mas a verdade é que você não é a fonte. E é por isso que está sentindo como se estivesse se esgotando por dentro. Porque está tentando se abastecer de um lugar vazio. A força não vem de você. A força que sustenta, que cura, que te reconstrói nos dias em que você não tem nem palavras para orar, essa força vem de Deus. E se você não buscar essa fonte, vai continuar vivendo com a sensação de que está sempre devendo, sempre correndo, sempre atrasado emocionalmente. E tem mais. Às vezes, você está se sentindo assim porque parou de fazer o que te mantinha firme. Você já foi mais constante na oração, já se alimentou mais da palavra, já teve uma rotina espiritual mais ativa. Mas agora, entre um compromisso e outro, você vai deixando para depois. E aos poucos vai perdendo a firmeza, a clareza, a calma que só vem quando a alma está conectada com o alto. Tem coisa que não é só cansaço, é descuido espiritual mesmo. Você precisa aprender a dizer não. Você já é adulto. Você precisa saber enxergar os seus limites, suas obrigações reais e entender que não dá para dizer sim para tudo, nem para todo mundo. Dizer não não é egoísmo, é maturidade. Você não precisa justificar cada não que der para preservar sua saúde emocional. Tem hora que o seu silêncio é a resposta mais respeitosa que você pode oferecer, inclusive para si mesmo. E sabe o que é mais comum do que parece? Gente que cuida de todo mundo para não precisar cuidar de si, para não encarar os próprios dilemas, os próprios traumas, as próprias dores. Ficar ocupado com os outros é uma ótima distração para quem tem medo de olhar para dentro. Mas isso tem um preço. Porque uma hora a conta emocional chega, e chega alta. Você precisa parar de fugir, se permitir ser cuidado por Deus, se permitir reconhecer que tem coisas em você que ainda não estão bem resolvidas e que não adianta viver no automático achando que está tudo certo porque você é funcional. Tem gente que está quebrada, mas ainda está funcionando, e isso engana. É tempo de parar, de se alinhar com o céu, de deixar Deus cuidar da parte que só Ele consegue tocar. Porque o autocuidado verdadeiro começa no arrependimento, na confissão, na presença. E a estabilidade emocional que a gente busca aqui só ganha raízes profundas quando o espírito encontra descanso no lugar certo. Você já fez muito por todo mundo, já segurou o que ninguém viu, já sorriu por fora enquanto gritava por dentro, já foi presença mesmo quando precisava de colo, mas agora chegou o momento de olhar com mais carinho para dentro, de reconhecer que não é fraqueza admitir que precisa de ajuda, de entender que se cuidar também é responsabilidade sua, porque quando você se cuida, você honra a vida que Deus te deu, você honra a caminhada, honra quem você é. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou me cuidar. Escreva isso se hoje você decide que vai seguir com esse compromisso de também se incluir na lista de pessoas que merecem a sua atenção. Porque merecer, você merece. E cuidar de si não é egoísmo, é coragem. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo Minuto Reflexão.